Bom dia, irmãos e irmãs. No dia 28 de junho de 1914, foi assassinado um nobre europeu. Franz Ferdinand foi assassinado em Sarajevo. Aquele momento representou a escolha de um jovem estudante de 20 anos que era contrário à política que se instituía nas relações entre os países naquela época. O gesto impensado desse rapaz levou à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Há 100 anos atrás, o primeiro grande conflito mundial foi instaurado no nosso planeta com consequências devastadoras, consequências que nós carregamos ainda hoje. Estopim das outras grandes guerras, dos outros grandes embates que nós observamos entre os nossos irmãos encarnados, entre nós mesmos, tiveram o seu começo em outras batalhas anteriores, mas foram reforçadas neste momento. O fruto de uma escolha destruidora feita por um jovem estudante ligado a uma organização extremista, o fruto da decisão destruidora das potências que então governavam aquela região, fizeram com que 10% aproximadamente da população da Terra, do planeta todo, naquele momento, fosse dizimada. Além das perdas na batalha, nós tivemos as condições sanitárias, as condições ambientais completamente degradadas durante o conflito. Isso fez com que diversas epidemias e diversas doenças se instalassem, inclusive a gripe espanhola, que ceifou mais de 40 milhões de vidas. As consequências das nossas escolhas têm refletido de uma forma desastrosa sobre o planeta. E, obviamente, se reflete sobre o nosso meio ambiente, reflete sobre nós mesmos. Porque, na verdade, o reflexo no meio ambiente nada mais é do que um reflexo das nossas escolhas pessoais e das posturas que nós adotamos frente à vida. Apesar dessas escolhas destruidoras a que nós estamos nos referindo, a providência divina jamais negou assistência à humanidade, encarnada e desencarnada. Há um tempo anterior a essas decisões destruidoras, nós tivemos, no meados do século anterior, exatamente no ano de 1855, um jovem professor francês, conhecido muito por todos nós, pelo codinome de Allan Kardec, que na época não se chamava assim, era Hippolyte Léon Denisard Rivail, autor de mais de 20 livros, educado na Suíça, preocupado com a educação dos jovens na França, completamente dedicado à sua tarefa missionária de transformar consciências. Ele se viu atraído pelo fenômeno que estava muito em voga naquele momento, nas capitais europeias e principalmente em Paris. Ele foi atraído pelas famosas mesas girantes, que pouco a pouco se transformavam nas mesas escreventes. Eram fenômenos espíritas, você já deve ter lido a respeito, que a espiritualidade superior trazia à humanidade como forma de chamar a nossa atenção para a necessidade de restabelecermos um contato mais frequente, mais positivo, mais proveitoso com o mundo espiritual. A forma de chamar a atenção era através do fenômeno. Isso se modificou através dos tempos e nós pouco vemos nos dias de hoje os fenômenos de forma tão explícita. Mas naquela época, para chamar efetivamente a atenção, nós tínhamos mesas que giravam, que dançavam, mesas que se deslocavam no espaço na presença de determinados médiuns.
E mesas que, num determinado momento, tendo acoplado a uma das pernas um lápis ou algo que pudesse escrever, traçava letras, frases, conceitos inteiros sobre a lousa. E sobre o papel, um pouco mais tarde. Para as primeiras manifestações mediúnicas de escrita, feita, né, pelos espíritos. Nessa época, aos 50 anos, Kardec não acreditava numa evidência de que aquela ação pudesse ter uma interferência espiritual. Ele era um homem da razão. Ele imaginava e queria provar e queria conhecer que aquelas ocorrências tinham lugar em função de determinadas características dos médiuns que estavam envolvidos, ou dos objetos que compunham a cena. Em 1855, ele vai então a uma reunião mediúnica, né, convidado por uma senhora de grande prestígio na sociedade parisiense para testemunhar pela primeira vez aquelas ocorrências. O biógrafo, ou os biógrafos de Kardec, contam que o objetivo de Kardec naquela reunião era olhar com ceticismo, com seriedade e com mentalidade científica, que era a mentalidade que o movia. E ao final dessa reunião, tendo percebido e analisado não só o caráter das pessoas que estavam à sua volta, porque ele era um psicólogo nato, ele tinha essa capacidade de observar as pessoas e perceber, né, a intencionalidade das suas ações, a pureza das suas intenções, e movido também pelos resultados dessa reunião, do que ele viu nessa reunião, que nada mais foi do que o que acontecia em todas as outras reuniões, né, que as mesas giravam, as mesas voavam, as mesas escreviam. Ao final dessa reunião, ele tomou uma resolução. Ele fez uma escolha. Autor de mais de 20 livros, citado pelas academias de educação da França, ele fez uma opção por estudar profundamente aquele fenômeno. E ao fazer isso, 2 anos depois, menos de 2 anos depois, ele já tinha coligido uma quantidade de textos e uma quantidade de informações provindas da observação dele, provindas das informações espirituais, que ele condensou num texto e chamou do Livro dos Espíritos. No dia 18 de abril de 1857, 2 anos depois da, aspas, conversão de Kardec ao fenômeno espiritual, ele lança as bases dessa que seria a doutrina mais revolucionária que nós temos nos dias de hoje, nos encaminhando no nosso processo evolutivo. Aquele Consolador prometido pelo Cristo estava de volta, nos orientando. E na sequência das suas ações, nos 15 anos de vida que lhe restavam, ele coligiu uma obra monumental. Na sequência do Livro dos Espíritos, ele escreveu o Livro dos Médiuns de 3 a 4 anos depois. Ele demorou um tempo para fazê-lo. E depois o Evangelho segundo o Espiritismo, mais outros 3 anos de trabalho. E mais 1 ano o Céu e o Inferno, e mais 3 anos ele editou a Gênese. E nesse meio tempo, ele editou a Revista Espírita, em que ele discutia aspectos não levantados nos seus livros e discutia as questões do cotidiano que apareciam nas relações entre os médiuns e os espíritos, entre os frequentadores das reuniões mediúnicas e os fenômenos que ocorriam. O mundo não seria mais o mesmo. Nós vivemos assim, nós vivemos de escolhas, nós somos frutos de escolhas. Nós todos somos sujeitos capazes de exercer escolhas. E nós temos que fazer isso cotidianamente. E o nosso grande problema atual parece não ser a nossa incapacidade de escolher, mas a diversidade de escolhas excessivas que nós temos à nossa volta. As possibilidades todas que nós temos à nossa volta. Nós temos inúmeros caminhos que podem nos levar ao nosso desiderato. Inúmeros caminhos que podem nos levar a situações que nós pretendemos para nós de melhoria e de evolução. E essa
essa quantidade enorme de possibilidades às vezes dificultam as nossas escolhas. Mas nós estamos aqui hoje justamente para trabalharmos um pouco o conceito de escolhas e sabermos o que é uma escolha e o que é que dificulta essas nossas escolhas. E o que nós podemos fazer para que elas sejam escolhas adequadas em nossa vida e que nos levem ao processo da nossa evolução espiritual. Por isso, a concepção desse método que denominamos de aceitar, que constitui de 7 passos, e nós já vimos anteriormente 2 deles. A necessidade de termos uma atenção consciente em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente quer saber, precisa viver, tem que passar por. A atenção consciente deve ser seguida pela compreensão empática, que nós temos uma palestra inteira formulada pela Neuza a respeito desse assunto, e sugiro para aquelas pessoas que estejam acompanhando pela primeira vez essa atividade ou que não tenham tido a oportunidade de entrar em contato com esse material anterior, que o faça através do YouTube, como ela anunciou. Depois dessa nossa palestra sobre escolha, nós teremos palestras sobre interações positivas, o que isso significa, a terapia da bênção, como usufruir, né, desse processo natural que Deus nos disponibiliza, a amorosidade como caminho e necessidade evolutiva e a reeducação constante a que nós estamos submetidos, principalmente ao que nós precisamos, de que nós precisamos nos ocupar, principalmente nós espíritas. Mas esse é o momento de falarmos das nossas escolhas e optarmos pelas escolhas que sejam construtivas, as escolhas que não destruam, as escolhas que nos façam levar, que nos levem e que nos façam caminhar no sentido da luz, no sentido da angelitude que nos espera. Lembrando que essa escolha, ela é individualizada, mas ela estará sempre condicionada ao outro, sempre condicionada ao grupo, como nós vamos ver, né? Redefinindo, relembrando o que nós já falamos anteriormente, né? O que é uma escolha. Não? Uma escolha, acho que essa imagem simboliza bem. É uma imagem de um homem ao pé de uma escada. Subindo a escada, ele tem uma porta que o leva a um ambiente aberto, de um céu ensolarado, de um céu azul e de uma vegetação verdejante. Abaixo dele, dessa escada, nós temos um poço escuro. E nós falamos aqui na vez anterior que a nossa escolha não deve ser simplesmente uma eliminação de uma das possibilidades. Mas as nossas escolhas, para serem adequadas, elas precisam contemplar esses 2 aspectos da nossa existência. Nós não conseguiríamos subir por essa escada em direção à luz sem que antes a gente desça para esse porão escuro e iluminemos as sombras que nos assustam. O que é sombra em nós não tem que ser destruído, precisa ser transformado, precisa ser iluminado. A escolha vai depender, então, do que fazer no momento certo para subir um degrau ou descer um desses degraus, ou o que eu faço quando eu desço um desses degraus, o que eu preciso de fazer com aquilo que eu encontro quando eu desço esses degraus, porque tão somente depois de iluminadas, né, essas sombras que nos rodeiam, né, essas coisas que constituem a nossa personalidade, que constituem o nosso eu, é que nós poderemos entrar no processo de ascensão. Vir até a nossa sombra, descer até os nossos problemas, é processo evolutivo. Às vezes a gente imagina que só vamos crescer se negarmos as dores que às vezes nos acompanham, se negarmos os aspectos negativos que nós temos em nós. Mas se nós negarmos esses aspectos negativos que nós temos em nós nunca os transformaremos. Tudo que está à nossa volta é energia. Nós construímos campos energéticos ao nosso derredor. Neuza enfatizou isso bastante na nossa primeira palestra, né, da importância dos campos vibratórios, dos campos energéticos que nós construímos e a importância que isso tem no nosso processo ascensional, no nosso processo evolutivo.
E então, para estudarmos o que é efetivamente a escolha adequada e como fazê-la, não simplesmente negando aspectos que nós consideramos negativos, a gente vai tentar discutir com vocês um pouco a respeito do que seja visões de mundo individual e como é que nós formamos um comportamento social a partir dessa visão de mundo. A partir da visão de mundo que cada um de nós temos, nós vamos nos enquadrar em modelos de comportamento social, às vezes reativo, às vezes passivo e às vezes ativo. Vamos discutir um pouco para saber como é que cada um de nós se enquadra nessas classificações e o que a gente faz dentro delas. As consequências do foco nas relações interpessoais e sua influência no processo evolutivo, segundo os ensinamentos espirituais. Nós só crescemos, nós só evoluímos na relação com o outro. Ninguém evolui sozinho. Ninguém evolui preso a uma caverna, isolado em uma floresta. O contato com o outro é que possibilita o nosso crescimento, a nossa evolução. Agora, que foco que eu dou quando eu estou em contato com as pessoas? Como é que é a minha visão na relação com as pessoas? E essa visão vai influenciar, e essa visão é função da minha escolha e vai influenciar o meu processo evolutivo. E vamos ver algumas exemplificações para a prática cotidiana. Visão de mundo. Tem um filósofo grego, que foi escravo, inclusive, em Roma durante muito tempo, mas é um dos filósofos que trouxe uma obra das mais importantes para a compreensão da dinâmica do ser humano. É Epícteto. E ele diz, entre outras preciosidades, o seguinte: os homens são movidos e perturbados não pelas coisas, mas pelas opiniões que eles têm delas. Essa é a mais pura realidade. O que importa, na verdade, não é exatamente o que acontece, mas é aquilo que eu imagino, é a opinião que eu tenho sobre aquilo que está acontecendo. É como aquela coisa me atinge, como aquela situação causa impacto sobre mim. Tudo depende do meu ponto de vista. Tudo depende de que óculos eu coloco para enxergar a realidade. Porque a afetividade, ou seja, a nossa capacidade de perceber as emoções, perceber os comportamentos, perceber as transformações, perceber os problemas, as consequências dos problemas e as coisas positivas que nos rodeiam, parece ser um óculos. Cada um tem o seu óculos. Cada um coloca o óculos na medida do seu processo evolutivo. Nós vamos trocando de óculos, ou seja, nós vamos mudando a nossa forma, a nossa capacidade de ver o mundo. Então, nós vemos o mundo não pelas coisas como elas acontecem, mas pelo que nós sentimos por ela. O que pode ser extremamente danoso para uma pessoa, pode não ser para outra. Eu posso estar no trânsito, dirigindo, e uma pessoa vir ser bastante acelerada, fechar o meu carro, e eu estar muito bem comigo mesmo e não dar importância pelo fato. Eu não tenho uma opinião que me perturbe. Eu imagino, é uma pessoa que está com pressa, é uma pessoa que, quem sabe, está passando mal e precisa de ir para um hospital, uma pessoa que está perdendo o voo, precisa de ir rápido, que vá rápido, eu não me perturbo. Mas em outro momento em que eu não esteja bem, só o fato da pessoa passar um pouco mais rápido do meu lado já me deixa chateado. Será que esse cara está pensando que eu não sei dirigir, que eu dirijo devagar, porque essa pressa está me expondo, está expondo outras pessoas, colocando todo mundo em risco, é um irresponsável, e começo a fazer julgamentos. Um mesmo fato pode ser visto de forma diferente, por formas diferentes, por diferentes pessoas, e pode ser visto de forma diferente pela gente mesmo, a depender do momento em que nós estamos. Por isso é importante que a gente tenha uma visão de mundo que seja mais ou menos equilibrada. Eu digo mais ou menos porque nós estamos num estágio evolutivo em que as conquistas definitivas ainda são difíceis. Nós vamos por tentativa e erro, levando, constituindo a nossa forma de ver o mundo e a nossa forma de relacionar.
Então, constituir esse campo energético, essa energia toda à nossa volta, de uma maneira que nós estejamos, na maior parte das vezes, equilibrados e que nós não sejamos perturbados pela opinião que nós temos das coisas, mas que a gente tenha a possibilidade, sim, de parar e analisar. Né? E temos que fazer aquilo que a Neuza falou numa palestra anterior, de ter uma compreensão empática. Um nome interessante, um nome às vezes complexo, mas é perceber o outro através do meu sentimento. Mas perceber entendendo que o outro possa estar vivenciando naquele momento, que o obriga ou que o leva a um determinado comportamento. Né? Então, resumindo, que visão de mundo é a forma como o indivíduo, como qualquer um de nós, vê o mundo, vê os seus problemas, as suas conquistas, de acordo com o seu conhecimento, os seus valores culturais, os seus valores espirituais. Na medida em que nós evoluímos, na medida em que nós adquirimos conhecimento, né, de acordo com o conhecimento e valores culturais, na medida em que nós temos este conhecimento, nós mudamos o nosso conceito, nós mudamos a nossa visão de mundo. E na medida que a gente muda a nossa visão de mundo, nós vamos mudar igualmente a nossa possibilidade de interação com o próprio mundo, de interação com as pessoas, e de interação né, com o meio. Né? Então, os valores culturais que derivam do conhecimento também são importantes. E os valores espirituais que a maior parte de nós tem relegado a um segundo plano. Nós vivemos durante muito tempo, estamos retornando, ainda bem, nós estamos retornando para uma situação em que os valores espirituais são reconsiderados, inclusive, né, pela própria ciência, inclusive pela academia, mas a racionalidade tinha nos levado, né, por uma postura de negação daquilo que é importante, da vivência da nossa espiritualidade, entendendo essa espiritualidade, repito mais uma vez, né, não como uma religiosidade, mas como a conquista, a apreensão, o desenvolvimento de valores que me caracterizem como um ser humano superior. Esses são valores espirituais. São as virtudes que o ser humano pode e deve desenvolver para bem viver consigo e com os outros. A visão de mundo que cada um de nós tem, então a forma como cada um de nós vê o mundo, como o mundo nos afeta, né, ela vai estabelecer padrões de comportamento. Nós vamos nos comportar por conta dessa visão que nós temos, da forma como a gente imagina o mundo, e vamos ter também um estabelecimento de padrões energéticos. Vamos só voltar um pouquinho à questão do padrão energético, ver como é que isso funciona, só relembrando a lição que já foi dada aqui anteriormente. Né? O nosso irmão Carlos Augusto Parchem, né, fez um artigo bastante interessante que está na internet a respeito desse tema. Né? Ele relembra para a gente o seguinte: nós somos seres, nós seres humanos, né, somos seres que estamos mergulhados numa quantidade enorme, numa quantidade infindável de energias, fluidos, vibrações e pensamentos. Essas energias nas quais nós estamos mergulhados são as energias naturais. Né? Fluido cósmico universal, já viram falar disso muito. Né? As energias de eletrofrequência, né? As energias magnéticas que nos rodeiam todo o tempo. Nós estamos aqui dentro desse salão e tem uma quantidade enorme de energias de diferentes espécies que nós não conseguimos detectar com os nossos sentidos, que estão influenciando, que nos estão impactando de alguma forma. Só que nós não vemos isso com os nossos olhos e nós não sentimos isso ainda com a nossa capacidade reduzida de percepção do momento atual. Além disso, nós temos os fluidos todos que compõem o universo, e esses fluidos também estão causando um impacto sobre nós, e nós temos vibrações e pensamentos, não só os nossos, mas principalmente das pessoas que estão à nossa volta, das pessoas que estão no nosso meio.
toda essa quantidade de energias, de vibrações que estão à nossa volta, causam um impacto sobre nós já dissemos. E como é que isso acontece? Acontece através de um fenômeno que a gente chama de metabolização, que é igual à questão da comida. Você come alguma coisa, você digere aquilo que você comeu. O organismo aproveita o que precisa de ser aproveitado e joga fora aquilo que não precisa, que não pode ser aproveitado. Aqui, no caso, quem faz, essa digestão, essa metabolização do processo energético é o nosso perispírito, que é o modelo organizador da forma. O nosso perispírito, ele age como um receptor dessas energias todas e como um mobilizador, como metabolizador dessas energias. E isso vai acontecer, então, o seguinte: conforme essa metabolização, eu vou criar à minha volta um campo energético. Se a energia que eu tenho em mim é uma energia, se a energia que eu tenho em mim, aqui à minha volta, for uma energia negativa, eu vou metabolizar todos os aspectos negativos dessas energias aqui em cima e vou aproveitar a energia negativa dela. E vou potencializar aquilo que eu tenho de negativo dentro de mim. Se ao contrário, eu tiver à minha volta uma visão de mundo, um campo energético que seja positivo, essa metabolização vai ser de aproveitamento dos aspectos e das coisas positivas que essas energias à minha volta estão trazendo. Assim, quando nós temos um campo energético que é negativo, as energias ruins, entre aspas, ou as energias negativas, aquelas que nos impactam negativamente, elas vão ser muito bem recebidas no nosso campo energético e nós vamos assimilá-las. Ao passo em que as boas energias, pelas quais todos nós ansiamos, vão estar bloqueadas. De alguma forma, elas vêm até o nosso campo energético, mas não encontram uma receptividade. Elas não podem ser assimiladas. Então, nós deixamos de incorporar essas energias. E é importante a gente saber disso, porque muitas vezes nós imploramos à espiritualidade, aos santos, aos anjos, aos amigos espirituais, ou o nome que nós queiramos dar a eles, por proteção, por ajuda. E os espíritos têm nos informado que essa ajuda sempre vem. Não há prece não atendida. Mas olha só, se não há prece não atendida, por que tantas vezes eu estou em sofrimento e peço e não saio do sofrimento? Tantas vezes eu estou em situações de dificuldade e peço e não saio das situações de dificuldade. Isso acontece porque muitas vezes nós estamos esperando algum tipo de milagre que não vai acontecer. Os espíritos vêm nos ajudar a nos colocar de uma forma a receber essas energias positivas que nós precisamos estar em condições de assimilar. Se eu peço, mas eu mantenho um campo energético vibracional fechado, pesado, que impede a entrada, a assimilação dessas energias positivas, isso não vai acontecer. Espíritos não geram milagres. O tempo das manifestações das mesas que giravam e flutuavam pelo espaço já passou. O tempo dos médiuns que pegavam uma faca e operavam sem anestesia e sem uma sepsia adequada, um olho, um tumor, já passou. Pouca gente faz isso ainda nos dias de hoje. É um tempo de compreensão, é um tempo de evolução. É um tempo de colocarmos a razão e a fé para caminhar junto. É um tempo em que essas coisas miraculosas precisam de ser operadas por nós mesmos em nosso próprio benefício. Não aguardando que as outras pessoas, ainda que sejam espíritos dedicados a isso, façam esse tipo de tarefa. A informação espiritual é que o propósito, o comportamento, a atividade, a ocupação da maior parte dos espíritos desencarnados no nosso orbe é um trabalho de assistência aos encarnados. Agora imagina o trabalho que esse pessoal tem, porque na maioria das vezes eles encontram esse tipo vibracional. Mas como não criar esse tipo vibracional, vivendo no meio em que nós vivemos? É muito difícil. Isso vai ser a partir das nossas escolhas, em ver as coisas de uma maneira diferente.
Como, né, não ter uma energia de negatividade quando você liga a televisão e diz: um bando de pessoas, de rebeldes políticos, se enganaram e jogaram uma bomba num avião, matando 300 pessoas inocentes, entre elas 80 crianças. Como não criar um campo energético negativo? É isso que nós vamos ver na sequência. Mas também, se nós, em contrapartida, se nós criarmos um campo energético com equilíbrio e harmonia, as boas energias serão metabolizadas e serão agregadas àquelas energias boas que eu já tenho, enquanto as energias ruins não vão encontrar correspondência vibracional. E não encontrando correspondência vibracional, é como se batessem nesse campo energético e não tivessem nenhum efeito negativo. Então vamos lembrar que energias boas, ou seja, posturas mentais adequadas, escolhas adequadas, vai possibilitar a atração dos bons espíritos. Na verdade, atrair os bons espíritos não é bem a frase que eu colocaria ali, mas estou aproveitando um trabalho do Perchen. A gente não só atrai, a gente possibilita a ação dos bons espíritos. Porque mesmo que a gente tenha uma energia, um campo energético muito negativo, quando nós pedimos ao bom espírito uma ajuda, ele tenta. Ele não se sente, ele não vai conseguir, ele não vai atuar em cima disso, porque ele não vai desrespeitar a nossa vontade, a nossa individualidade. A espiritualidade não se intromete na nossa constituição psíquica, emocional, espiritual e física sem que haja uma permissão. E a permissão não é simplesmente eu dizer: eu deixo, pode fazer, eu peço que você faça. Essa permissão é feita ao longo da nossa existência no cotidiano, com os processos de transformação que nós precisamos de empreender. Então, atrai ou ajuda que os bons espíritos nos ajudem, traz saúde e equilíbrio e abre as portas do bem e do amor. Ao passo que as energias ruins atraem os maus espíritos, que atraem as energias negativas, traz doença e desequilíbrio, porque toda essa energia que está à nossa volta, ela vai alimentar os nossos centros de força. Essa energia, ela vem do campo magnético, ela vem do campo espiritual, e vai ser impregnada no nosso corpo físico, atuando de forma positiva ou negativa em cima dos nossos sistemas e órgãos. A nossa saúde ou doença vai depender muito do tipo de energia que eu tenho à minha volta. E as energias ruins abrem as portas do mal e do ódio. A gente fica imaginando, numa ilustração aqui, uma imaginação minha, que se nós tivermos uma energia positiva, seria algo assim: um corpo humano rodeado de vibrações, numa tonalidade azul, quem sabe, uma tonalidade clara, calmante, que o azul é uma cor que relaxa, que tranquiliza, que nos pacifica internamente. Se eu faço uma meditação, se eu me detenho na percepção de uma luminosidade dessa forma, eu geralmente consigo um relaxamento interno maior do que se eu colocar um vermelho, por exemplo. Por outro lado, os aspectos negativos das nossas vibrações negativas, das nossas energias, poderiam constituir à nossa volta um campo energético de coloração escura, densa. E dentro dessa energia negativa, escura, densa, nessa ilustração vocês veem que tem algumas bolas, que estão à volta, como pequenos globos orbitando ao redor da pessoa, que são as nossas criações mentais, são as formas, pensamentos. Isso é uma ilustração artística, porque muitas vezes essas bolas que estão aqui bem comportadas têm a forma real de situações horríveis, inclusive formas animalescas ou diabólicas, dantescas. Cada um cria à sua volta imagens e que ele alimenta durante a existência. Então, um campo energético negativo vai fazer com que nós estejamos assim. Isso vai influenciar o nosso corpo inteiramente.
Muito bem. Estes campos energéticos que estão à nossa volta é que vão influenciar o nosso comportamento. Nós vamos nos comportar de acordo com essa coisa que nós estamos à nossa volta, né? E o nosso comportamento com as pessoas é o nosso comportamento social, né? E no nosso comportamento social, nós assumimos diversos papéis, nós assumimos diversas modalidades de relacionar. Nós vamos destacar 3 dessas modalidades para que a gente possa entender melhor como é que isso funciona. Nós, às vezes, somos, no nosso comportamento com o outro, nós somos reativos, às vezes nós somos passivos, às vezes nós somos ativos. E às vezes nós somos as 3 coisas, ou uma mistura de 2 dessas 3 coisas. Né? Vamos ver como é que são as pessoas reativas. Nós, então, temos uma constituição energética, um padrão energético que nós construímos a partir do nosso pensamento, a partir da palavra que nós emitimos, que a palavra nada mais é, né, do que a expressão física do pensamento. Nós temos à nossa volta nós temos o nosso comportamento, né? E vamos ver como é que então quando é que nós somos reativos. Os reativos são aquelas pessoas que reagem negativamente como forma primordial de interagir. Ou seja, quando eu estou relacionando com alguém, eu sempre estou reagindo. Eu sempre estou esperando que venha alguma coisa da qual eu tenha que me defender. Né? Porque a pessoa reativa é aquela que está sempre em guarda. Tem sempre um perigo. Ele tem sempre a possibilidade de ser prejudicado ele tem sempre o medo de ser prejudicado pelo outro. Né? Ele recebe os estímulos do cotidiano, os estímulos da relação e não pensa muito na resposta. Ele simplesmente reage de acordo com os valores que ele tem, de acordo com essa energia que está à volta dele. Né? Ele usa principalmente mecanismos de defesa, né, que Neuza também falou de alguns deles aqui na palestra anterior, mostrando como é que a gente fica reativo e defensivo. A culpa é do outro numa situação qualquer. Né? O reativo é aquela pessoa que às vezes não assume muito a responsabilidade das coisas que faz. Tem um ego fortemente estruturado. O que significa isso? Isso é muito bom, né? Realmente é bom. Termos um ego estruturado é uma coisa muito boa. Significa que a gente está mais ou menos em equilíbrio. Mas ter um ego fortemente estruturado e ser fragilmente emocional significa que nós estamos num caminho errado. Esse geralmente se traduz na figura do egoísta, né? É aquele que pensa somente nele. Só pensa no imediatismo, só pensa no seu bem-estar. Ele não tem uma capacidade empática, ele não tem a capacidade de perceber o outro à sua volta, as necessidades do outro à sua volta. Porque eles estão interessados simplesmente em apresentar uma resposta imediata para aquilo que acontece. Né? São pessoas desconfiadas que olham para as questões como ameaça à sua estrutura de ego. Tudo pode que estiver acontecendo à minha volta, pode ser alguma coisa que faça com que eu fique mal. Na verdade, né, tem um distúrbio aí, tem uma disfunção nessa situação, porque todos nós, né, em função não da nossa espiritualidade, mas em função do nosso progresso biológico, da nossa evolução biológica, da evolução da nossa espécie, né, nós vamos sempre buscar o bem-estar. A gente repete isso aqui, né, repetidas vezes, né, repete muitas vezes, né, as nossas emoções, a nossa organização fisiológica e a nossa própria organização espiritual, né, está condicionada para a busca da sobrevivência e do bem-estar. Não há quem, né, não tenha esse ímpeto, não tenha esse instinto natural de buscar o bem-estar. Basta ver quando a gente está em sofrimento. Se o dente dói, a gente vai fazer o quê? Buscar o dentista ou um remédio que faça passar a dor de dentes. Né? Não é à toa que nós somos uma população que consome medicações de uma forma assustadora.
Principalmente nós brasileiros. Acho que nós somos muito sensíveis ao que parece, e o consumo de medicação no Brasil é algo assustador. O brasileiro, talvez por ser mais afetivo, né, por ser mais sensível, tem essa característica que o diferencia dos nossos irmãos europeus, por exemplo, que são mais racionais em determinados aspectos e veem a vida de uma outra maneira. Mas voltando aos reativos, né, como é que ele faz? É claro que o que nós estamos fazendo aqui, né, não é um estudo aprofundado das características de cada um desses comportamentos sociais. É só, né, uma breve referência para chamar a nossa atenção, para a nossa reflexão, para ver onde é que a gente se enquadra e o que é que a gente pode fazer a partir disso. Como é que quando nós somos reativos, a gente se relaciona com as outras pessoas? O reativo, por princípio, é aquele que faz escolhas limitadoras. Ele pode ser reativo pelo ataque. Ele atribui culpa dos seus problemas para os outros. Ele tende a ter desavenças, a brigar. Ele tende a ter comportamentos vingativos, desagravos e revides, que acabam sendo a mesma coisa. Ele ataca o outro. Ele culpa o outro pelo que está acontecendo consigo. Ele não assume a responsabilidade da sua vivência e principalmente a responsabilidade pela mudança da condição em que ele está. O reativo também, ele pode ser reativo pela defesa. Ele é sempre, né, o senhor das desculpas, das justificativas, da omissão, da fuga, da autocomiseração, da esquiva. Né? O que é a autocomiseração? Coitadinho de mim. É a vítima. Né? Então, o reativo, geralmente, ou ele ataca, ou ele se coloca na postura da vítima. Ou, às vezes, ele faz as duas coisas. Ele ataca no momento e é vítima na sequência. Nós vamos ver isso. Né? E os passivos? Esses são os reativos. E como é que são os passivos? Os passivos são pessoas que não apresentam reações externas. Elas ficam passivas, paradas, né, aos estímulos na interação social, no contato com a outra pessoa. Elas parecem concordar com todas as situações, mas elas evitam se posicionar por medo de consequências. Vocês conhecem alguém assim? Muita gente é assim. Muitos de nós também assumimos este papel. Nós não podemos nos qualificar como ativo, como reativo, como passivo, sempre em todas as situações. Às vezes, uma determinada situação nos traz a possibilidade da vivência desses papéis todos. Essa pessoa passiva é uma pessoa que tem um ego frágil, é uma pessoa que tem medo. Há muito medo nessa situação. Né? As vivências de passividade são as vivências que nos levam a processos de deteriorização do nosso processo emocional, nos levam a processos de depressão, por exemplo. Deteriora a nossa capacidade reativa, a gente mata essa capacidade que a gente tem de reação e de enfrentamento de problemas, e geralmente nós vamos para um processo de depressão. Né? As pessoas passivas, de um modo geral, elas têm um objetivo de não se envolverem e de fugir da situação. É problema? Estou fora. Né? Você vai me causar problema? Eu estou fora. Eu não quero saber de problemas. Óbvio que não querer saber de problemas é uma atitude louvável em muitas situações. Mas, na maioria das vezes, nós precisamos, sim, querer saber dos problemas que estão nos acometendo, que estão à nossa volta para resolvê-los. Porque se nós não os resolvemos, nós não vamos estar dentro daquele quadro de bem-estar que a nossa organização biológica já predetermina. O simples fato de eu ter um corpo, meu espírito animar um corpo, já me leva para uma necessidade de buscar o bem-estar. E quando eu tomo uma atitude passiva de não reação para buscar esse bem-estar, o que acontece? Eu crio um conflito interno, eu crio um impasse interno. E esse impasse e esse conflito, né, vai ter como resultado alguma disfuncionalidade. Processos ansiosos, processos depressivos, essas doenças emocionais e fisiológicas.
né? Tem aquele ramo da medicina, né, a psicossomática, que hoje faz uma relação muito estreita entre as posturas mentais que nós temos, as posições que nós assumimos na vida e as doenças que a gente desenvolve. Muitas delas a medicina aceita e já, né, orienta as pessoas para que elas tomem atitudes, né, um pouco diferentes das que têm tomado até então. Quantas pessoas a gente tem, né, na prática clínica, meu Deus, quantas pessoas a gente tem informações vindas do meio médico, que falam, já fizemos por você o que tínhamos que fazer. Vê se você muda um pouco a sua cabeça agora, vê se começa a pensar um pouco diferente, né? Por conta de o pensamento negativo, o pensamento disfuncional, ser capaz de trazer essa desorganização emocional para nós, né? Muito bem. Como é que as pessoas passivas ficam nas suas relações interpessoais? Repetindo, são apenas algumas características. Os passivos também são pessoas que fazem escolhas limitadoras, bastante limitadoras. E também podem ser pelo ataque, como aqui, né? O passivo que ataca é o chamado passivo agressivo. É o bonzinho que morde, né? É o que dá o tapa e dá o beijo na sequência, né? É o que briga e depois abraça, né? Eles ficam quietos, em aparente concordância, não tomam atitude alguma quanto à questão em foco e faz o que quer, né? Principalmente essa característica aqui, que é talvez uma das mais importantes. Ele muitas vezes não se mostra, na verdade. Ele não mostra as garras que tem. Mas dentro dessa passividade, no momento certo, ele dá o bote, né? E a escolha limitadora, né, do passivo, né, passivo pela defesa. O passivo pela defesa é aquele que foge do problema, né? Ele não quer ouvir, ele não quer saber da situação, né? Ele fica no muro, ele fica em cima do muro, ele não dá opinião. E não dar opinião é fugir do problema, né? Então, estas características, na verdade, né, acabam se misturando, o reativo com o passivo. Nós vamos ver alguns comportamentos que são comuns dentro desses quadros, né, e que eu espero que a gente não se identifique com muitos deles, apesar de que geralmente isso acontece, né? Olha só, dentro dessas caracterizações que a gente trouxe, o passivo-agressivo é muito comum. Não? Nós adotarmos uma postura passiva-agressiva é muito natural e às vezes a gente não se dá conta. Por isso eu trouxe um bocado de exemplos aqui do que acontece, né, para ver se a gente se percebe em alguma dessas situações, e muda, né? Primeiro, o que é o comportamento passivo-agressivo? Né? É uma defesa infantil por não poder expressar frustração ou raiva. Ao se coibir a expressão dos sentimentos, a psique reprime e canaliza a agressão de formas indiretas. O que é isso? Isso é um conceito da psicologia. Significa o seguinte: quando nós, enquanto crianças, não temos o ambiente, não temos a possibilidade de expressar frustração e raiva, nós vamos fazer o quê? Nós vamos jogar isso para debaixo do tapete. Nós vamos jogar isso para o nosso inconsciente. E nós, de alguma forma, vamos fazer com que essas energias apareçam depois no futuro na forma de agressão. Porque nada do que a gente joga debaixo do tapete fica eternamente debaixo do tapete. Todas as energias que nós criamos, todas as energias que nós desenvolvemos, elas reclamam por expressão. Elas vão querer se manifestar em determinado momento. Então, é muito comum no processo educacional que nós vivemos a gente não poder falar de frustração, não poder falar de raiva. Isso tem mudado muito, né? Era mais para as nossas gerações e gerações talvez até um pouco mais novas, mas hoje, né, nós pulamos de um polo para outro. Nós estamos pulando, né, você não pode expressar nenhuma das suas frustrações, em nenhum ponto da sua raiva, né, dizendo para as nossas crianças, você pode fazer tudo. E a criança fica completamente perdida igual. Ela vai desenvolver um outro tipo de problema. Mas, de qualquer maneira, é sempre muito saudável ouvir a criança. Ouvir o que a criança tem para dizer, para expressar.
né? Não imaginar que aquela expressão, que aquela fala, que aquela manifestação é simplesmente, né, uma falta de conhecimento infantil, que é uma falta de percepção infantil. Essa repressão das possibilidades de expressão vão fazer que a gente se torne passivo-agressivo. Mas, né, hoje também já se sabe que não é só a repressão da criança que faz isso, mas a repressão do adulto também. Quantas vezes nós estamos em relações familiares, né, relações afetivas, em que não nos é permitido expressar a nossa frustração ou a nossa raiva. Ou às vezes até é permitido, mas não é aceito, não é acolhido, não é considerado. E quando isso acontece, nós corremos o risco de já adultos, e não porque, né, fomos crianças não compreendidas, de já adultos nós termos então um comportamento passivo-agressivo. Tá? Vamos ver. Tendência a culpar os outros. Tudo que me acontece, né, é o outro. Aconteceu, deixei de fazer isso, a culpa é do outro. Fiz isso errado, a culpa é do outro. Não deu certo, a culpa é do outro. Né? O passivo-agressivo, ele tem, né, uma possibilidade, não é todo mundo que vai agir dessa maneira, mas de desrespeitar o direito do outro. É o meu primeiro. Né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, acho que é por aí, né? O dito popular, não é? Né? O medo da competição, o medo da dependência. E é interessante, né? Porque quando nós temos um medo da dependência, mas quanto mais, né, nós temos comportamentos de agressividade e de passividade, mais nós intensificamos essa dependência. E essa dependência pode ser de uma pessoa, pode ser do tipo de relação que nós temos com essa pessoa, pode ser com alguma coisa do trabalho, o tipo de relação que nós temos, né, no nosso trabalho, a gente intensifica, apesar do medo. Né? O medo da competição vai fazer com que eu perceba ao meu lado pessoas muito mais interessadas no que estão fazendo, muito mais capazes, né, do que eu. O medo da intimidade, né, que essa é uma desgraça nas relações entre as pessoas, porque o medo da intimidade é a não confiança, né? É o não confiar no outro. Eu não confio, se eu não confio, eu não consigo me abrir. E se eu não consigo me abrir, eu não posso ser acolhido. E o não acolhimento talvez seja um dos grandes problemas emocionais que nós temos nos nossos dias. Apesar de nós sermos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, de estarmos vivendo em alguns lugares apertadinho, é muita gente em pouco espaço, em determinados lugares, nunca se viveu tão isoladamente. Nunca se teve tanta solidão. E essa solidão vem dessa desconfiança e desse medo de ansiedade. O passivo-agressivo, às vezes, tem uma má vontade deliberada, ele procrastina, ele deixa de fazer as coisas no momento certo. Ele deixa para fazer as coisas depois. Ele está sempre adiando aquilo que precisa de ser feito. Né? E ele tem o azedume como forma de desanimar as pessoas a lhe pedirem coisas. Já conhece pessoas assim? A pessoa é tão de cara fechada, né? Ou é tão agressiva numa resposta, é tão azeda, né? Que os outros que estão à sua volta, né, se intimidam num contato e não lhe pedem nada. Às vezes, o passivo-agressivo, ele desenvolve esse tipo de comportamento, cara fechada, cara raivosa, cara azeda, para que o outro não chegue e lhe peçam coisas que ele não quer fazer. Né? Ele tem uma ambiguidade, uma fala enigmática, como forma de instilar insegurança nos outros. Né? Faz parte da agressividade dele. Resiste a cumprir rotinas e tarefas, ele se queixa de ser mal compreendido e não apreciado pelos outros, ele é uma vítima igualmente, ele é taciturno e propenso a discussões, ele critica e despreza a autoridade, toda e qualquer autoridade, expressa inveja e ressentimento em relação às pessoas aparentemente mais afortunadas. Né? Estava lendo uma notícia no jornal que eu achei bastante interessante. É uma história real de um deputado, que nós não vamos declinar o nome, que a notícia saiu de que ele tinha aumentado, em 4 anos de mandato, ele tinha incrementado
o patrimônio financeiro dele em 470%, algo assim. A notícia, a manchete era essa. Que absurdo. 470% em 4 anos, ninguém faz isso. Roubou. Óbvio. É político, roubou. O preconceito que nós temos, né? A nossa postura de agressividade antes de nós analisarmos as situações. Nós costumamos rotular as situações, né? Nós costumamos emitir os nossos juízos sem saber o que exatamente está acontecendo. Esse deputado em questão, na verdade, não era uma pessoa rica. Ele tinha um patrimônio líquido, uma disponibilidade financeira, quando começou o mandato, de R$40 mil. Ele ganhava pouco mais de R$20 mil por mês, tinha despesas muito grandes por morar em Brasília, né, e pelas suas viagens, era uma pessoa tida como honesta, né, e ao longo de 4 anos ele conseguiu fazer, né, uma economia, né, que juntada aos R$40 mil dele, ele tinha guardado R$150 mil. Para quem faz estádio que custa R$2 bilhões, 150 mil não é nada, não é verdade? R$150 mil, comprovadamente guardados a partir do seu salário. Mas nós, ao vermos essa situação, né, nosso comportamento passivo-agressivo ao ver essa situação vai mostrar ressentimento com pessoas que parecem ter sido mais afortunadas. Parece que esse camarada ganhou dinheiro demais e eu não, cadê o meu? Nós fazemos julgamentos apressados com base naquilo que nós imaginamos, como diz o Epícteto, por aquilo que nós sentimos e não pela realidade em si, não pela coisa em si. Enquanto um jornalista não foi e pediu os documentos daquele deputado, né, e viu como é que ele formou o grande patrimônio de R$150 mil, né, ele não saiu dessa pecha de ter sido uma pessoa corrupta. Né? E essa energia da corrupção, essa energia da negatividade está sendo emitida, né, jogada para cima dessa pessoa que está envolvida, né, em todas as energias que nós já falamos anteriormente. Espera-se que ele tenha tido um campo energético adequado para rechaçar tudo isso daí. Né? O passivo-agressivo queixa exageradamente de infortúnio pessoal, né, o coitadinho. E alterna desafio hostil com constrição. Significa o seguinte: o passivo-agressivo, ora, né, ele é hostil, ele é agressivo mesmo, ele vai à briga, e ora ele se retrai, ele fica quieto, ele se esconde. É como um comportamento animalesco. Na verdade, na passividade, como passivo-agressivo, nós estamos repetindo etapas do nosso processo evolutivo, enquanto seres humanos, do processo evolutivo da nossa espécie. Nós também já fomos alguns animais. E nós também já emitimos esse comportamento de, né, constrição, de esperar para atacar o momento certo. Né? Nós fazemos muito como os animais. Esta situação de ser passivo-agressivo nos torna vítima. E a vítima é o tipo de comportamento social que a gente mais encontra no cotidiano. Ser vítima é uma opção, é uma escolha, e é uma escolha destrutiva. Na verdade, né, é uma postura vivencial que a gente escolhe, e nós vamos ver por quê. Né? Ser vítima conflita com aceitação. A pessoa que se coloca como vítima das situações é aquela pessoa que não segue o princípio da aceitação, né? Porque a gente só muda aquilo que a gente aceita. Então eu nunca vou mudar essa situação de vitimização porque eu não a aceito, porque eu brigo com ela. Os Espíritos têm nos dado lições continuadas, desde sempre, da necessidade de nós refletirmos a respeito da aceitação das situações que nos acometem. Porque nós não temos, na verdade, os elementos necessários para fazer um julgamento correto a respeito das origens dos nossos processos, do porquê as coisas estão nos acontecendo.
Até porque, como encarnados, nós somos sujeitos à lei do esquecimento e muitas das coisas que nos aconteceram no passado, né, em outras encarnações, não estão disponíveis ao nosso conhecimento atual para que nós sejamos efetivamente, né, protegidos, né, e possamos evoluir na presente encarnação. Então, aceitar as situações não significa uma passividade pura e simples. Significa entrar em contato com essa situação, significa conhecer essa situação e ver como é que eu posso mudar isso. Qual é o caminho que me leva à solução desse problema? Toda pessoa que está num processo de vitimização, ele está pedindo socorro, na verdade ele quer contato, ele precisa de acolhimento. Ele é uma pessoa extremamente solitária. Mas justamente por se colocar nessa postura de isolamento, ele dificulta esse contato. Porque ele interage com as pessoas com agressividade ou com passividade. Tem uma situação chamada desamparo aprendido que vai ilustrar isso bem para vocês. No final dos anos 60, um cientista, um psicólogo, um doutor em psicologia, um cientista, um pesquisador, chamado Martin Seligman, na Universidade da Pensilvânia, fez um experimento muito interessante. O experimento é esse daqui. Vocês me perdoem por ter trazido as informações aqui em inglês, é porque eu não encontrei em português de uma forma adequada. Mas a experiência era o seguinte: pegava um cachorro, né, e colocava o cachorro dentro de uma caixa. Esse aqui, né, era uma grade, tá vendo? São barras, né, e aqui com uma divisão no meio das barras. Primeiro, eles colocaram o cachorro e onde quer que o cachorro estivesse caminhando, ele receberia choques nas patas. Onde quer que ele estivesse, dava choque. Ele saía daqui, aqui tinha choque, saía para cá, tinha choque. Daqui a pouco, eles fizeram, com o mesmo cachorro, uma experiência alternada. Eles colocaram um choque só desse lado e desse lado não colocaram. Então, né, o cachorro saía daqui para cá. Faziam o contrário, o cachorro saía daqui para cá. Enquanto isso, né, tinha uma luz aqui, um sinal que podia mostrar para o cachorro que ia acontecer alguma descarga elétrica. Muito bem. Daqui a pouco, né, eles eletrificavam toda a barra, todo esse assoalho, abriam as portas, que isso aqui era uma jaulazinha fechada, abriam as portas e sabe o que acontecia? O cachorro não saía de lá. O cachorro ficava deitado nas barras eletrificadas, levando choque. As experiências em ciência com os animais nos levam à compreensão dos comportamentos humanos. Alguém já viu isso com o ser humano? E muito. Quem não viu, reflita. Nós mesmos, muitas vezes, nos colocamos nessa posição. Muitas vezes nós estamos numa situação, né, em que nós estamos recebendo choques durante todo o tempo e as portas estão abertas, ou as portas podem ser abertas por nós, mas nós não saímos dessa situação. Nós aprendemos a ser desamparados. Nós aprendemos a não buscar auxílio. Nós aprendemos a não sair das situações ruins. E é nesse ponto que eu acho interessante, né, a forma como o Espiritismo trabalha com os seus conceitos no sentido de libertar o ser humano. Há uma discussão muito grande, eu não vou entrar no mérito de nenhuma das facções, né, uma discussão muito grande no meio espírita brasileiro e internacional, mas principalmente no meio brasileiro, se o Espiritismo é uma ciência ou se o Espiritismo é uma religião. Eu tenho a minha opinião. E já expresso para vocês que é ambas as coisas e muito mais do que isso, né? Mas, na verdade, alguns querem classificar o Espiritismo de uma ou de outra, de uma e de outra forma. Mas, em qualquer dos aspectos do Espiritismo, o Espiritismo vem nos trazer, né, a informação e a técnica, a forma, o modus operandi de como nós saímos dessas situações de vitimização, de desamparo aprendido. E não só diz como nós podemos sair, diz que nós devemos sair.
que é a obrigação do nosso espírito imortal não ficar nessa situação, porque essa situação faz com que ocorra uma estagnação do nosso processo evolutivo. Quando nós estamos aqui deitados nessa barra cheia de energia, cheia de eletricidade, nos dando choque desconfortavelmente, não estamos crescendo, não. O sofrimento me faz crescer. Nem sempre. O sofrimento é uma opção. E às vezes uma consequência das coisas que eu eventualmente tenha feito anteriormente. Mas muitas vezes é uma opção do meu momento, porque me falta energia, me falta coragem, me falta força, sim, muitas vezes, para ir em busca de alguma coisa. Ir em busca de amparo. Porque sozinho eu não vou conseguir ficar muito longe disso. Por isso que a situação se chama desamparo. Não amparo, falta de amparo. Estando nessas situações, busquemos amparo. Não nos falta a metodologia para isso, a informação para isso. Né? A reflexão a respeito da nossa situação é uma possibilidade. A busca do auxílio espiritual através da prece é outra possibilidade. O desenvolvimento de uma postura mental que nos possibilite o afluxo de energias positivas que estejam à minha volta é uma outra possibilidade. Mas quando eu estou nesta condição, eu me deixo envolver por um campo energético extremamente negativo e eu não saio disso. Acabo não saindo. E é muito difícil sair disso. Vamos refletir sobre essa situação e mostrar que, se estamos nessa situação é porque queremos. Geralmente, quando a gente está nessa situação de sofrimento, nós somos vítimas, nos colocamos como vítimas, coitadinho de mim, e aí, como somos vítimas, a culpa é do outro. Como a culpa é do outro, eu vou esperar que o outro faça alguma coisa. Eu não faço nada. Eu deito em cima das barras eletrificadas e fico tomando choque o resto da existência. Isso leva... Nós não podemos dizer que isso não leva a nada. Isso leva, sim, a sofrimento desnecessário, ineficaz. Sofrimento que não faz sofrer. Pelo contrário, só nos prende ainda a mais sofrimento. Um outro pensador, um outro pesquisador também trouxe uma situação muito interessante. Ele chama Stephen Karpman. O Stephen Karpman também é um psicólogo, um pesquisador, e lida com uma área da psicologia que se chama análise transacional. E o Stephen Karpman trouxe para a consideração de todos nós uma situação que ele chamou do triângulo dramático ou triângulo da culpa. Que é isso daqui. É um triângulo em que nós temos 3 pontas. Numa das pontas nós temos o perseguidor, o salvador e a vítima. O perseguidor, o papel do perseguidor é aquele papel que mais reflete as posturas masculinas ou posturas paternas dentro da nossa relação. O perseguidor às vezes é aquela pessoa implacável, é aquele que cobra. É aquele que vai atrás do resultado que ele quer, de qualquer maneira. O salvador tem um aspecto mais maternal, um aspecto mais feminino. Coitadinho, tudo bem, vamos dar um jeito, e passa a mão na cabeça da situação ou da pessoa, se a situação tivesse cabeça, passaria a mão na cabeça da situação, e tenta ser um salvador. E do outro lado, na outra ponta, está a vítima, o coitadinho de mim, o sofredor, que todo mundo me faz sofrer. Aqui, essa situação, a gente vê muito nas casas. Um filho que é problema e se vê como vítima, um pai, ou uma mãe, não importa, mas um dos pais como um perseguidor, aquele que busca o cumprimento de deveres, que exige, que reclama, e o outro, um que protege, um que amacia um tanto a situação. Vamos ver um exemplo de como é que nós fazemos isso, porque essa situação de perseguidor, salvador e vítima não são papéis, são um jogo que nós fazemos, e muitas vezes nós fazemos esse papel conosco mesmo. Nós somos perseguidores, nós somos vítimas, nós somos salvadores de nós mesmos. Vamos ver um exemplo. Quando eu tenho um processo qualquer, me vejo incapaz. Eu tenho que fazer qualquer coisa e não dou conta.
Eu não dou conta. Eu imagino, me acuso disso. Eu sou um perdedor. Eu não dou conta de fazer isso. Eu não dou conta de mudar as situações, né, da minha vida. Muitas vezes, quando eu imagino, quando eu faço isso, me acuso, né, de uma incapacidade, estou pensando que eu sou uma vítima, mas eu estou sendo um perseguidor de mim mesmo. Não preciso de espíritos à minha volta, né, inferiores, negativos, né, para me influenciarem negativo. Eu faço isso. Eu sou o perseguidor de mim mesmo. Né? E aí, na sequência, eu acredito mesmo, nisso mesmo. Eu sou mesmo, sim. Né? Eu sou um zero à esquerda, eu sou um Zé ninguém. Né? Eu sou uma vítima dessa situação. Eu sou uma vítima da existência. Né? Coitadinho de mim. E aí, se eu sou coitadinho de mim, quem é que vai me dar colo? Quem é que vai me dar amparo? Às vezes eu mesmo vou tentar fazer isso. E aí o que eu faço? Eu busco justificativa para o meu desempenho. Eu não dou conta de fazer isso porque a Neuza não deixa. Eu transfiro, né? Eu desloco de mim para a Neuza o papel de perseguidor. Até que, né, uma outra pessoa, até que o presidente da comunhão me dá um apoio para fazer o meu trabalho. Né? Eu transfiro para ele o papel do salvador, mas eu sou sempre a vítima. Mas muitas vezes eu mesmo faço essa triangulação. E nós temos que refletir sobre isso. Parar quando nós estamos incomodados com a situação e ver o que está acontecendo. Em que papel que eu estou me colocando? Eu sou perseguidor de mim mesmo? Eu sou vítima de mim mesmo? Eu sou salvador de mim mesmo? Porque, principalmente, na nossa condição de espíritas, nós temos uma tendência, né, que é bastante prejudicial ao nosso desenvolvimento espiritual, de atribuir as situações todas, quando não ao outro, aos espíritos. Porque a quantidade, e é verdade, existe, mas a quantidade de espíritos, né, obsessores que existem por aí seria assim, uma coisa absurda, né? Porque nós tratamos quase tudo como processo obsessivo. Mas o processo obsessivo acontece? Acontece. Mas ele acontece, né, dentro da qualidade energética que eu coloco ao meu redor. Se a obsessão acontece, é porque o obsessor encontra um campo energético adequado para a atuação dele. Então, a obsessão vai ser, né, como um perseguidor quando tem essa estrutura persecutória dentro de mim. Vai me lançar numa depressão, me tornando vítima, quando eu tenho dentro de mim estabelecidas as bases dessa energia de apatia, de anedonia, de falta de prazer, de falta de interesse. Ou vai fazer até uma coisa diferente, não vai me fazer um sofredor. Vai me ajudar a ser um coitadinho de mim mesmo, uma vítima. Você é bom, as pessoas é que não te compreendem, né? Você tem tudo para dar certo, né? Mas você não tem as condições que as pessoas poderiam dar para você. O seu chefe, o seu marido, a sua mulher, o seu filho, né? E aí é uma projeção, um deslocamento, um monte de defesas que nós usamos em nosso benefício. E aí o que a gente faz na nossa jornada evolutiva? Que não vamos esquecer, nós estamos falando tudo isso, falando de jornada evolutiva. O que acontece? Não acontece. Nós não crescemos. Dizem os espíritos que a gente não retrograda, que a gente não volta para trás, né? Mas, às vezes, a gente não caminha, a gente não vai à frente. E nós temos a eternidade para fazer essa nossa caminhada. A eternidade. Até o final dos tempos. E quem sabe quando é o final dos tempos? Ele não existe. Então, é a eternidade, é um conceito difícil, né, de nós aprendermos. Mas nós estamos sempre, como bons dependentes, como bons passivos, procrastinando, deixando para depois, deixando para amanhã. E a espiritualidade está aí, batendo na porta, né, dizendo, é a hora, chegou a hora, está passando da hora, né? Existe uma destinação kármica para as pessoas e uma destinação kármica para os globos, para os mundos. E na destinação kármica da Terra, na caminhada que ela faz, ela está mudando de esfera vibracional. Mas ela não vai mudar enquanto nós não mudarmos.
Porque essa esfera vibracional, né, esse campo energético ao redor da Terra depende do nosso campo individual. Nunca é demais repetir isso, né? E a gente vai procrastinando. E quando eu procrastino o meu processo evolutivo, eu procrastino o processo evolutivo de todo mundo que está à minha volta. O outro está se esforçando e vai ter que se esforçar muito mais para que ele consiga efetivamente, né, um ganho mais adequado de conformidade com seus esforços. Né? Porque o ambiente que nos envolve, de modo geral, a energia que nos envolve é uma energia mais densa, mais negativa, mas que nos dificulta um pouco mais a caminhada espiritual. Então, é preciso que nós reflitamos e que assumamos a responsabilidade, né, por essas situações que nós vivenciamos. E isso, né, é escolha. A gente não tem falado o nome escolha durante essa fala aqui, né, mas tudo isso que nós estamos falando são escolhas que nós fazemos. Né? Há uma outra forma, né, da gente vivenciar esse triângulo da culpa. Eu queria ajudá-lo, sabe? Queria ajudar muito essa pessoa, sou o Salvador. Mas ele se voltou contra mim, coitadinho de mim, sou a vítima agora. Eu tive que me defender, sou o perseguidor. Nas relações afetivas, nas relações matrimoniais, principalmente, esta é uma situação muito comum. O querer ajudar o outro, né? O colocar no papel de Salvador, muitas vezes é a não aceitação do que o outro é. De como o outro é, das dificuldades, deficiências, dos problemas que o outro tem. A gente imagina que vai ter na nossa companhia pessoas perfeitas, não teremos. Pessoas prontas, não serão. Pessoas inteiras, estão fragmentadas, como nós também estamos. Nós vivemos, né, nesse mundo de expiação e provas, em que todos nós temos problemas, processos, dificuldades, né, barreiras a serem vencidas. E nós precisamos de considerar que o outro que está do nosso lado também tem tudo isso. Eu queria tanto ajudá-lo, mas ele não aceita a minha ajuda. Filho, então é muito isso, né? Ele não aceita a minha ajuda, né? E às vezes eu tenho que me defender, sendo agressivo. Ok? Muito bem, nós vimos então os reativos, nós vimos os passivos, nós vimos os passivos agressivos. Vamos falar um pouco da positividade agora, né? Falamos só de negatividade. Quem são os ativos? Aqueles que nós, né, essa característica que nós gostaríamos que fosse nossa e queremos que seja nossa, né? Pessoas ativas são aquelas que interagem, né, no contato de uma forma predominante ativa, utilizam energias proativas. Significa, são pessoas que consideram a realidade, consideram as dificuldades que existem na realidade, avaliam essas dificuldades e encontram soluções para essas dificuldades. Né? Então, elas agem de acordo com o estímulo, orientadas pelos seus mecanismos de análise e poder decisório com foco na questão em si mesma. O foco da pessoa ativa é no problema, não é no outro. Eu tenho um problema e eu não consigo parar e olhar para o problema. Eu olho para o que está à volta do problema. Eu olho para as pessoas que estão à volta do problema. É o fulano que não pode, é o ciclano que não deixa, é o outro que impede, o problema fica isolado, sem resolução. Ser ativo é ter foco, e foco no problema, mais especificamente. Como é que eles fazem isso? Como é que as pessoas ativas conseguem fazer isso? Principalmente por privilegiarem a comunicação. A palavra é a tradução do pensamento. Disse André Luiz que a palavra é força viva em ação. Uma palavra, uma vez lançada, né, tem um potencial energético transformador. Então, a comunicação é a base das relações. A comunicação é a base da possibilidade da resolução dos problemas. Ser ativo é privilegiar a comunicação, é conversar sobre,
E não é conversar sobre o que você é e o que você fez. É conversar sobre a questão, sobre o problema e como resolvê-lo. É ter objetividade na resolução das questões que nos acometem. Como é que os ativos estão nas suas relações interpessoais? Eles, ao contrário dos reativos e dos passivos, eles fazem escolhas construtivas. E dessas escolhas construtivas, né, eles o fazem porque eles têm, como já disse anteriormente, foco na questão a ser resolvida e não na pessoa e nos seus atos. Principalmente, a pessoa ativa, ela evita avaliar as situações com julgamentos. Ela não julga situações, não julga as pessoas. Ela avalia o que é diferente, né? Ela avalia a situação, a ocorrência, o que é o problema, e não a pessoa que está envolvida. E é uma pessoa capaz de ouvir e de considerar alternativas de solução. Ou seja, nós temos um problema entre nós, então a forma de resolver o problema é essa que eu estou colocando. Isso não é ser ativo. Nós temos um problema, vamos tentar, vamos resolver, você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. Isso não é ser ativo. O ser ativo é reconhecer o problema, ter o foco no problema e ouvir o outro. Isso faz parte do processo de comunicação. Comunicar não é só falar. Comunicar é, principalmente, saber ouvir. Desde que a outra pessoa queira ser ouvida. Desde que a outra pessoa queira falar a respeito da situação. Não? A pessoa ativa verifica quem tem o controle da situação, tem um problema, quem pode resolver? Então, vamos tomar as providências. Mesmo que não seja, né, algo que eu possa fazer, que não esteja, né, dentro das minhas possibilidades, eu vejo quem tem o controle da situação e quem é que pode resolver. Bom, dessa situação, nós estamos vendo, então, que nós temos o comportamento social ativo, que acabamos de ver, reativos e passivos, né? Mas importa também, para a gente compreender melhor essa questão de como nós fazemos escolhas e em que campo essas escolhas acontecem, né? A gente vê dois tipos de focos que a gente costuma empregar nas relações interpessoais, no contato, né? No contato com o outro. Um desses focos é o egocentrismo, é a pessoa que é centrada no ego, tem uma energia de luta, adversária, competitiva. Quem tem essa característica, né, de ser egocêntrico, ou seja, voltado só para si na relação, geralmente ele faz escolhas limitadoras, porque o foco está centrado nele, no que ele deseja, no que ele precisa, nas necessidades dele. Essa pessoa egocêntrica, que pensa mais nela, primeiro eu, em segundo lugar eu, em terceiro eu. Se tiver uma quarta posição, eu também, de novo. Né? E por aí vai. Né? Essa pessoa geralmente é uma pessoa reativa ou passiva. Né? E ele tem reações de ataque ou defesa, que nós já vimos anteriormente, em ambos os casos. Né? Então, essa postura do egocentrismo é uma postura que nos leva a uma situação egóica, uma situação de egoísmo, de lidarmos, né, com as situações como se nós fôssemos o centro dessas situações. Então, obviamente que quando percebemos esse estado de egocentrismo, é algo que nós precisamos de trabalhar. Né? Por quê? Se nós não trabalhamos esse foco nosso no egocentrismo dentro das relações, nós vamos receber energias desagregadoras invadindo os campos pessoais. O que é isso? Né? Aquele campo que nós temos à nossa volta, energético que nós formamos. Né? Quando eu sou egocêntrico, as energias que o meu perispírito metaboliza e que leva para meu psiquismo e que leva para o meu corpo, é uma energia que desagrega, que desvia do foco, dá desgaste, provoca mal-estar, estresse, altera as emoções, né? O físico sofre, e tanto a escolha reativa quanto a passiva pode ser uma forma de ataque ou defesa, como nós já dissemos anteriormente. Então, cuidado nas nossas relações com essa postura de egocentrismo.
né? O egocêntrico ainda, né, tem uma escolha limitadora, né, que ele vê as relações como uma arena de luta, né? A relação entre as pessoas, entre uma pessoa egocêntrica numa relação matrimonial, né, num casal, né? O casamento, a relação, a vivência entre os dois é uma área, um pentáculo de briga, de luta, de MMA, essas coisas, essas lutas que tem na televisão, né? É uma arena, é um ringue, né? Cada um calça as luvas de boxe e sai, né, batendo um no outro. Claro que tem uma relação de perdedores e vencedores, né, e campos adversários. Não é uma relação que os dois ganham. Não é uma chamada relação que a administração chama de relação ganha-ganha. É relação ganha-perde. Um ganha, o outro perde. Se essa relação de um ganha, outro perde se estabelece nas nossas relações pessoais, adeus. Adeus. Né? Nós não chegaremos aqui ao que nós gostaríamos de chegar com aquela relação. Porque uma relação não é só estar com alguém. Uma relação é dividir energia, vida com alguém. É acolher o outro, é ser acolhido pelo outro. É promover trocas que nos possibilitem essa caminhada evolutória. Se não fosse isso, nós viveríamos sozinhos. Mas, né, a nossa disposição evolucionária, a nossa disposição biológica, desde sempre, foi nesse sentido, de estarmos com o outro, de estarmos com o grupo, porque nós precisamos sim, nós somos frágeis, nós precisamos de acolhimento, nós precisamos de colo, de compreensão, de admiração, de amor, de respeito. Nós precisamos disso. E a gente encontra isso na gente e a gente encontra isso no outro. Quando eu encontro isso no outro, isso se reflete em mim, isso aumenta a minha capacidade de sentir amor por mim, respeito por mim, né? Entendimento para aquilo que eu efetivamente sou, acolhimento de mim mesmo. Eu consigo fazer por mim aquilo que eu faço pelo outro e o outro reflete em mim, né? E na escolha limitadora, não, quando eu sou egocêntrico, isso não acontece. Nós estabelecemos um ringue. Quando, né, o resultado, a gente já disse, as energias são desviadas dos objetivos da relação. Fica uma exaustão de forças, ou seja, se estabelece um estresse, né, aliena qualidades, divide as pessoas e a relação, né? Mas nós temos um outro tipo, que é contrário ao, né, egocêntrico, é o heterocêntrico. O heterocêntrico é aquela pessoa, né, que é capaz de expandir, é capaz de sair de si para o outro, é capaz de ter uma capacidade empática, de considerar o outro, né, como não uma extensão de si mesmo, mas como uma complementação total, né, no seu processo evolutivo. Eu estou com você, você está comigo. Tem um filósofo chamado Martin Buber, que escreveu um livro chamado A Relação Eu-Tu. E ele tem umas coisas muito bonitas, porque diz exatamente isso. No momento, né, em que eu encontro o outro, eu reforço a minha individualidade, apesar de que eu e o outro nos misturamos de uma tal forma que eu me indistingo dele. Os sentimentos dele são meus, os meus são dele. Mas ainda assim eu conservo a minha individualidade no momento em que eu me retiro. Eu tenho uma possibilidade de compreensão empática do outro. Total compreensão. E é assim que o crescimento se dá. A partir dessa expansão de mim para o outro, de ser fraterno e cooperativo. Quando eu tenho essa postura, as escolhas que eu faço nessa situação são escolhas construtivas. Toda relação que eu estabeleço, de qualquer natureza, né, é uma oportunidade de criação conjunta. É uma oportunidade de crescimento. É uma oportunidade de aprendizagem mútua, de troca de informações, de conhecimento que vão se transformar, né, em sabedoria daqui a pouco, né? É um somatório de qualidades diferentes. Eu me aproprio de uma qualidade que eu não tinha, desenvolvo aquilo ainda mais, eu dou uma qualidade que o outro não tem e nós vamos assim num processo de crescimento. O resultado é o fortalecimento mútuo
o fortalecimento da relação e acrescentamos aí o fortalecimento do nosso eu. Não do ego, do self, do eu superior, do meu espírito. É a evolução acontecendo efetivamente no meu cotidiano, né? Dentro dessa coisa do campo relacional, dentro dessa necessidade que nós temos de que para crescermos precisamos estar com o outro, vamos lembrar, né, o que Jesus nos ensinou, né? Jesus nos ensinou a não entrar no campo da luta nas relações interpessoais, mas mostrar a outra face, isso é, as alternativas construtivas. Quando eu sou egocêntrico numa relação, né, eu dificilmente tenho exercito a possibilidade de interação com o outro e de construir algo efetivo com o outro, né? Quando eu entro numa relação heterocêntrica, eu cumpro esse dito de Jesus, essa recomendação de Jesus Cristo, né? De, na relação, mostrar a outra face, ou seja, outras possibilidades de construir essa relação a dois, que façam com que na relação a dois ou na relação do grupo, né, as pessoas todas cresçam sem perder a sua individualidade. Muito bem? Então, nosso tema, escolhas construtivas, né? E as nossas escolhas construtivas, né, têm, né, um começo. Nós estamos falando muito de escolhas construtivas ou não no campo de luta da carne, né? No campo encarnado. Mas as nossas escolhas, as escolhas de cada um de nós encarnados, já começam no mundo espiritual, muito antes da nossa encarnação, né? No Livro dos Espíritos, capítulo 6, título Vida Espírita, né, item 5, Escolha das Provas, né, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: no estado errante, o que é o estado errante? É o estado do espírito fora da carne, né? No estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai lhe acontecer durante a vida? Ou seja, ele pergunta, tem um destino traçado? A pessoa vem com um pacote pronto? Ele tem possibilidade de fazer escolha, né? Aí o que é que os espíritos informam? Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Depois disso, André Luiz, Emmanuel, inclusive André Luiz principalmente, nos informa diversas vezes dessa nossa possibilidade, né? Da maior parte de nós que estamos aqui, devemos ter feito isso, antes de nos encarnarmos, passamos, né, por um ministério, por um órgão apropriado no mundo espiritual, e junto com os engenheiros espirituais, nós fizemos opções de composição, de estruturação de um corpo físico e das experiências que nós achamos mais importantes exercitar, vivenciar, para que a gente possa efetivamente crescer. Muitas das situações que nós vivemos aqui são situações, se não a maioria, pré-determinadas por nós mesmos. Não é um destino feito, é uma escolha exercitada. É diferente. É diferente. E mesmo dentro dessa escolha, eu conservo o livre-arbítrio de seguir ou não. Claro que as consequências, né, eu vou ter que arcar, eu vou ter que lidar com elas, né? Mas o processo nosso de escolha, então, começa antes do encarne. Vamos lá? Aí continua Kardec. Se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas? Todas não, os espíritos ensinam. Pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequências da posição escolhida e, frequentemente, de vossas próprias ações. Informação mais clara e precisa do que essa não existe. O nosso destino existe, sim, e ele é feito por nós. O nosso destino é fruto das nossas escolhas.
Nós, mesmo quando lá no mundo espiritual escolhemos o gênero de provas, o tipo de provas, eu não vou a detalhes, porque os detalhes da minha vivência vão depender exclusivamente do tipo de postura que eu vou ter no mundo encarnado, que eu vou ter no momento da minha prova, no momento da minha experiência. Nós estamos sempre construindo o nosso destino, a todo momento, a todo momento. A escolha que eu faço, né, dizem os cientistas que a gente faz de 250 a 10 mil escolhas num dia. Não sei de onde tirar o número 250, mas 10 mil eu já achei o número adequado, né, de escolhas num dia. Escolhas que vão impactar. Escolhas desde uso a roupa azul ou a roupa branca, né, até coisas importantes, como fazer uma viagem ou como eu vou reagir frente à agressividade que eu estou sofrendo de fulano de tal. De pequenas a grandes escolhas. E são estas escolhas que fazem os nossos caminhos. São essas escolhas que fazem, né, o nosso destino. Né? Dentre essa escolha, nós trazemos para a nossa reflexão, né, a partir da informação do Cristo e da interpretação que Kardec e os Espíritos trazem, que a caridade é a escolha construtiva maior. Bom, né, se é a escolha que vai fazer o meu destino, qual é a melhor escolha para cada um de nós? E tem uma única escolha que possa ser colocada, né, para todas as pessoas, para a humanidade de um modo geral? Sim, a caridade é a escolha construtiva maior. A prática da caridade, na sua verdadeira expressão, é a escolha de excelência em qualquer ponto da nossa trajetória evolutiva, nos ensina Emmanuel, né? Porque a caridade nos conecta à fonte, a Deus. E ela envolve a justiça e o amor. A lei da justiça e a lei do amor, quando exercitadas na sua mais pura expressão, elas se tornam o exercício efetivo da caridade. Lembrando, claro, né, coisas que vocês não precisariam de reafirmar aqui, né, de que a caridade não é meter a mão no bolso e tirar, né, um dinheiro para aquele que está necessitado. A verdadeira caridade é aquela que respeita o outro, é aquela que aplica a lei da justiça, e aquela em que o amor prepondera, o amor pelo outro, o respeito. Não estamos falando de paixão, nós estamos falando de amor puro, de amor que nasce da alma, de amor que se alimenta na alma. Esse amor, esta é a verdadeira caridade. E esta é a maior e a melhor opção que nós podemos ter. Porque com esta opção, nós vamos construir à nossa volta aquele campo energético que vai possibilitar com que nós assimilemos todas as energias positivas, os fluidos positivos que estão rodando aqui no nosso meio. Além disso, nós vamos possibilitar que os amigos espirituais, pessoas dedicadíssimas, como os nossos irmãos que se ocupam uma vida inteira de estar junto com cada um de nós, né, nesse processo que a gente chama de anjo da guarda, de espírito guardião, né, outros nomes que lhes damos, e se ocupam em estar conosco, tentando nos intuir. A gente pede nas preces, nos intua o orador, né, faça isso, faça aquilo. Eles tentam, mas vai depender do que nós temos à nossa volta, né? E se eu vivencio no meu cotidiano, não é uma vivência eventual, mas se eu vivencio no meu cotidiano a caridade, eu estarei conectado à fonte, a Deus, e vou estar vivenciando, eu vou estar desenvolvendo a lei da justiça e a lei do amor. E quando eu faço a caridade dessa forma, eu vou estar sempre em paz, equilíbrio e bem-estar. Eu vou estar consoante à minha destinação espiritual, emocional e biológica. E biológica, porque lembrando disso, as nossas emoções, a nossa constituição cerebral é toda feita de forma que a gente busque bem-estar, né? A gente vivenciando a caridade, nós não estaremos fora, né, desse processo de encontro àquilo que é objetivo existencial, né? Por outro lado,
né? Por outro lado, se a caridade é a escolha por excelência, qual é a escolha destrutiva pior? A escolha limitadora, destrutiva, pior, é o egoísmo, pois aprisiona o ser e, ao contrário da caridade, desconecta o ser da fonte. O egoísmo, né? O egoísmo, então, é aquela postura egóica, aquela postura, né, centrada no eu, centrada na minha necessidade, centrada na minha pequenez. Essa é a pior escolha, né? Porque a escolha egóica vai me distanciar do outro, que é o único que me possibilita o crescimento. Vai me distanciar do outro, que é o único que me possibilita a vivência das qualidades, a vivência das virtudes que podem me fazer evoluir. Isso, não viver isso, é estar o quê? Desconectado da fonte. É estar desconectado da energia de Deus em nós. Muito bem. Um outro ponto que é importante, eu queria ressaltar para vocês, né, é que nós podemos errar. Nós temos escolhas construtivas e escolhas destrutivas. Quando o amor não estiver orientando as nossas ações, quando o egoísmo estiver orientando as nossas ações, eu posso e devo me arrepender. Né? Do ponto de vista neurobiológico, do ponto de vista evolucionário, né, o arrependimento é uma decisão, o arrependimento por ter tomado uma decisão errada é uma capacidade que a gente adquiriu lá na pré-história. Né, está associada à preservação da espécie. Ou seja, quando nós não tomamos, né, a decisão correta, não fazemos a escolha certa, ao invés de nós nos sentarmos numa cadeira para lamentar e virar o coitadinho de mim, e entrar naquele triângulo da culpa que só leva à depressão de mas é porque eu não fui amparado, mas eu sou ruim mesmo, eu sou vítima, sou perseguidor e sou salvador ao mesmo tempo, numa confusão, né, de papéis existenciais, né, eu posso exercitar o arrependimento. Na palestra anterior, nós mostramos para vocês um ponto do cérebro que já é conhecido como um ponto em que as escolhas são processadas. Né? E esse mesmo ponto é o ponto onde, né, o arrependimento também é processado, né? Que é o córtex pré-frontal. É nessa região do cérebro. Toda vez que nós fazemos algo errado, né, e que nós nos arrependemos, acontece uma mudança no nosso córtex pré-frontal que vai nos predispor a fazer a coisa de uma forma diferente. Então, não depende só da força de vontade, não depende só do auxílio espiritual, né? Depende também do nosso corpo físico. Então, exercitar o arrependimento, né, que não é uma culpabilização do que aconteceu, mas é simplesmente olhar para si e ver, isso não foi certo, isso não foi adequado, eu vou corrigir, né? Eu vou ressarcir, né, o erro, os danos que eu tenha cometido, né, de alguma forma, né, eu vou corrigir essa situação e opto por uma situação nova, porque é sempre tempo de recomeçar. Eu trago essa situação para lembrar que o arrependimento é uma escolha possível. E no nosso nível evolutivo é uma escolha necessária. Né? Muito bem. Quando nós exercitamos escolhas, então, quando a gente está nessa situação, né, de escolha certa, escolha errada, fiz certo, fiz errado, vamos lembrar, né, que a gente escolhe também em função dos nossos conflitos internos. Eu trouxe essa figura só para lembrar, né, uma lenda, né, de nativos americanos muito interessante, que perguntaram para uma xamã, né, que era uma mulher muito sábia numa tribo, que disse como é que ela vivia em equilíbrio. Como é que ela fazia para viver em equilíbrio? Ela dizia, é muito fácil, eu tenho 2 lobos dentro de mim. Um é dócil e tranquilo. O outro é agressivo. O outro é mau. Sim, mas o que você faz? Quem é desses lobos que prepondera? Qual desses lobos eles estão em briga entre eles? Quem é que vence essa briga? Aquele que eu alimento mais.
Né? Vamos identificar esse lobo que nós temos dentro de nós. O dócil, da concórdia, né? Aquele ativo, ou esse lobo odiento, odioso, né? Reativo, agressivo, e vamos alimentar aquele que for mais adequado. Existem algumas recomendações para que nós possamos facilitar e otimizar o exercício cotidiano das escolhas. Como a gente faz 10 mil escolhas num dia, pelo menos, então vamos ver o que pode ajudar. Né? Primeiro, definir e observar o objetivo da presente existência. Saber o que quer. O que é que eu faço nesse mundo, além de colocar peso nele? Porque eu acho que tem uma coisa horrorosa, é você olhar para a vida e pensar, o que eu fiz? O que eu faço nesse mundo? Eu só ponho peso em cima do mundo? E às vezes eu só ponho peso mesmo, porque eu não sei o que eu vim fazer aqui. Então, definir um objetivo da presente existência, definir o objetivo existencial é muito importante. Ah, sim, mas você falou que lá no mundo espiritual a gente exercita escolhas, e eu já defini isso lá. Eu tracei, né, situações genéricas. E eu preciso de assumir aqui, no presente momento existencial, né, o que eu quero realmente. Qual que é o meu objetivo realmente? Né? O nosso objetivo, de todos nós, é de crescimento. Mas e aí? Eu vou crescer efetivamente? Com este comportamento que eu tenho, com aquela escolha que eu fiz, com aquela escolha que eu deixei de fazer? Né? Então, defina e observe o objetivo da sua existência. Diferencie dúvida de medo. Dúvida e medo são duas situações muito presentes nas situações de escolha. Eu tenho dificuldade para escolher porque eu tenho dúvida. Se eu tenho dúvida, procuro conhecer o que é que está fundamentando a minha dúvida. Procuro conhecer a situação como ela é na realidade, não como eu imagino que ela seja. Não aquela opinião que eu tenho dela sem ter a certeza, não é aquela coisa do deputado que ganhou 270% a mais de patrimônio e eu falo que ele é um corrupto sem saber de onde é que saiu aquele número e que valor que esse número realmente expressava. Sem discutir com a pessoa que está do meu lado qual a razão da postura que ela está tomando, do comportamento que ela está adotando. Então, esclarecida a dúvida, eu tenho a facilidade de escolher. Diferencia isso de medo. O medo é, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não dou conta, eu não consigo. Aí eu tenho que trabalhar isso. Eu tenho que trabalhar o medo. Eu tenho que trabalhar o medo, e eu posso trabalhar o medo de diversas formas, mas isso seria uma fala aí para mais um dia inteiro. Né? A outra coisa importante é reformular crenças disfuncionais. A opinião a nossa visão de mundo, lembra que nós começamos falando de visão de mundo? São as nossas crenças. É aquilo que é a forma como nós vemos o mundo. É a forma como nós vemos as relações. Agora, a gente acredita em muita coisa que não nos leva a nada. Não nos leva a nada. Não? Eu era muito pequeno, minha avó gostava muito de contar histórias sobrenaturais, né? Eu já cheguei a um tempo a ter medo de mula sem cabeça. Não me levou a nada, absolutamente nada, até que eu compreendi um dia que aquilo era simbólico, que não existia uma mula sem cabeça. Né? Então, as crenças que não nos servem, descartem, mudem, melhor do que descartar, mudem para crenças mais positivas. Né? Fortalecer a vontade na ação. Vontade de mudança. Né? Vou fazer uma escolha. Eu tenho vontade, eu tenho força de vontade? Sim, tenho. Mas se eu não fizer uma ação correspondente, vai dar em nada. Vontade e força de vontade, por si só, não resolve nenhum problema. É uma etapa do processo. Eu tenho que agir. Eu tenho que colocar ação nesse processo. Desenvolver valores positivos.
Hoje, né, tem um grande número de pessoas em academias, que eu falo em universidades, né, fazendo estudos a respeito de pensamentos positivos, de valores positivos, desse processo de autoajuda que sai dos livros e passa para a sua própria percepção, para o seu próprio exercício. Então, desenvolver valores positivos é desenvolver os valores do amor, da justiça, da caridade, por exemplo, né? O outro ponto, né, dessa enumeração que a gente está fazendo para que os exercícios das escolhas sejam adequados, praticar a aceitação. Não adianta eu escolher aquilo que não é possível, aquilo que não existe. Não se tira leite de pedras. Então, a minha opção precisa ser uma opção por coisas que sejam viáveis e eu preciso de aceitar quando ela não é viável, quando ela não é possível, quando ela não é adequada. Pode não ser agora, amanhã poderá ser diferente. Mas o que se coloca no nosso momento, eu preciso de praticar a aceitação. O exercício da compaixão talvez devesse ser o número 2 lá, ou está como um corolário da caridade. Né? O que é compaixão, senão o exercício da caridade para com o outro? E nós precisamos de exercitá-lo. O 8º ponto, óbvio, que é cuidar da saúde física, emocional, mental e espiritual. Né? Em todos esses. Esse é o nosso crescimento. Quando eu cuido da minha saúde física, mental, emocional e espiritual, eu estou cuidando do meu espírito, eu estou crescendo, eu estou evoluindo. Pratique contato com o mentor espiritual. Praticar contato com o mentor espiritual ficou interessante, né? A forma de colocar, mas é isso mesmo. Sabe? Ele está disponível. Sempre esteve disponível. Né? O que é praticar um contato? É criar ao meu redor aquelas energias que eu falei no início, que possibilitem a chegada dele, a influência dele, eu entender o que ele está me falando, né? Perceber as sugestões que ele está me trazendo, que ele vem trazer. Mas ele não vem trazer como quem traz uma carta. Aqui, ó, está aqui, eu vim, está aqui escrito para você, você segue isso aqui, ou está no livro tal. Não. Né? Esse é um processo intuitivo. E para que esse processo intuitivo ocorra, eu preciso, obviamente, de ter uma boa relação com o meu mentor espiritual. E, finalmente, que não carece de ter, né, uma explicação maior, orar e vigiar. Estando em oração e em vigília constante dos nossos processos, nós certamente vamos ter a possibilidade de exercitar as escolhas mais adequadas para o nosso momento. Né? E para finalizarmos, eu quero trazer uma alegoria. Se não estiver dando para ver direito, isso aqui é um buraco. Uma alegoria. É um buraco na rua. Né? É uma alegoria que a Neuza trouxe, né, no primeiro contato que nós fizemos a respeito disso, que fala a respeito das nossas escolhas. Vocês vão me permitir ler, né, um texto pequeniníssimo aqui, que é um texto que é uma história, essa história do buraco na rua, né, é de uma autora chamada Portia Nelson, e o Paulo Coelho, que vocês conhecem muito, autor brasileiro, adaptou esse texto dizendo assim: eu caminho pela rua. Existe um buraco na calçada. Estou distraído, estou pensando em mim e caio lá dentro. Me sinto perdido, infeliz, incapaz de pedir ajuda. Não foi minha culpa, mas de quem cavou aquele buraco ali. A culpa é dele. Eu me revolto, eu fico desesperado. Eu sou uma vítima da irresponsabilidade dos outros e eu passo muito tempo lá dentro. Não dou conta de sair. Outro ponto. Eu caminho pela rua. Existe um buraco na calçada. Finjo que não vejo. Não é comigo, aquilo não é meu problema. Eu caio de novo lá dentro. Não posso acreditar que isso aconteceu mais uma vez. Eu deveria ter aprendido a lição, mas não aprendi. Eu devia ter mandado alguém fechar aquele buraco, mas não mandei. Eu demoro muito tempo para sair dali. Na continuidade, eu caminho pela rua. Existe um buraco na calçada. Eu o vejo. Eu sei que ele está ali porque eu já caí nele 2 vezes anteriormente. Entretanto, eu sou uma pessoa acostumada a fazer sempre o mesmo trajeto. Eu não vou mudar. Esse é meu trajeto. Se o buraco está aí, o problema é dele, não é meu. Por esse motivo, pela 3ª vez eu caio no buraco. É o meu hábito.
né? Eu tenho dificuldade para sair dali. Ou ainda, eu caminho pela rua, existe um buraco na calçada, eu estou vendo um buraco. Eu dou a volta em torno dele. Mas logo depois que eu passo, eu escuto alguém gritando. Deve ter caído alguém ali dentro do buraco. A rua fica interditada, vem os bombeiros, eu não consigo ir em frente. Aquilo impacta, né, sobre a minha caminhada. Ou a última postura, que eu espero que seja a postura que nós possamos desenvolver no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para que esse nosso processo, a nossa jornada evolutiva, efetivamente aconteça. Eu caminho pela rua. Existe um buraco na calçada. Eu coloco tábuas em cima. Eu posso seguir o meu caminho, nem eu, nem ninguém mais vai cair ali. Obrigado.